cenário segue de acumulação aqui nas ações da Vale, tá? A gente tem um cenário bem interessante para continuar trabalhando aqui, principalmente para quem está focando em investir na ação para longo prazo. A gente ainda está dentro de uma ótima estrutura de acumulação. Então, fiquem de olho, vou trazer para vocês de novo todos os pontos importantes e os dois cenários que a gente está trabalhando por enquanto, mas já adianto que os dois acabam com um belíssimo continuidade da alta, tá? Então, vamos ver todos os pontos importantes aí no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Vale, vamos ver suporte, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos entender esse contexto que o gráfico está nos mostrando, porque ele está sim bem interessante, a gente já teve um primeiro teste importantíssimo e a gente pode ainda ter mais outro teste nas ações da Vale, trazendo novas oportunidades para quem quer investir para longo prazo. Então fiquem de olho aí que eu vou mostrar isso tudo para vocês de novo, tá? E também notícias, fundamentos, preço justo, então o vídeo completo como sempre, beleza? Então vamos começar aqui primeiro, lembrando vocês de não de se inscrever, né, no nosso canal de criptomoedas. Então aproveita aí no primeiro comentário fixado, tá o nosso canal de criptomoedas aí, aproveita e tem muita oportunidade boa no mercado de cripto. E também, como sempre, mais duas ações para vocês olharem, ainda tem muita ação barata na bolsa e essa correção que a gente está projetando aí pode abrir novas oportunidades. Então vale a pena vocês olharem as outras duas análises no final do vídeo. E também, como sempre, não esqueça o nosso curso para quem quer entender como usar o gráfico para investir para longo prazo, para encontrar zonas onde realmente faz sentido comprar. Primeiro link aí da descrição, vocês adquirem, ganham acesso também à nossa comunidade lá no Telegram, tudo de maneira vitalícia. Então aproveitem aí, cliquem no primeiro comentário fixado e aproveitem, beleza? Então vamos lá, gráfico semanal aqui da Vale, a gente continua numa belíssima estrutura de acumulação. Percebam como a gente tem aqui entre 55 e 60 reais, a zona mais importante das ações da Vale. Vou ficar repetindo quantas semanas forem necessárias, enquanto a gente estiver acima dos 55 reais, que é este fundo aqui das ações da Vale. Eu só consigo ver cenário de alta, tá? Seja a gente ficando mais algumas semanas nessa região ou não, tá? Mas 55 é o meu suporte chave de longo prazo. A gente já teve inúmeros testes aqui mostrando que a ação não quer cair abaixo desses patamares. Então eu continuo muito confiante que toda vez que a gente chega perto dessa zona entre 58 a 60 reais, na minha visão, na minha estratégia, eu acho um ótimo ponto para comprar, tá? Então a gente teve inúmeras oportunidades aqui, a gente já teve um forte movimento de alta aqui, inclusive deixando vários gaps construídos nessa região que a gente vai ver depois no gráfico diário, mas a gente já está vendo uma defesa do mercado nessa zona. A gente deixou a semana passada uma grande sombra inferior, mostrando justamente que já tem comprado defendendo aqui essa zona. A gente pode até ter uma correção um pouco maior quando a gente for fazer nossas projeções e passar para o gráfico diário. Vai ficar um pouquinho mais claro esse cenário, mas a gente vê justamente que a gente está tendo defesa e tudo indica a continuidade da alta, tá? Então, pelo semanal, não estou nem um pouco preocupado com a análise de longo prazo das ações da Vale, continuo acreditando no potencial de valorização e no cenário de alta, tá? Quem acompanha nossos vídeos na semana passada, a gente trouxe justamente que essa região era importante, tá? Porque a gente perdendo esse candle de quinta-feira, dia 26, aqui na região dos 63 reais, a gente tinha tudo para fechar os dois gaps. Um a gente já fechou, agora a gente fechou o gap que ficou quando a gente fez essa queda, ó, justamente aqui nessa região dos 62. Então agora que a gente vai ver, aqui veio aí as ações da Vale, vamos dizer assim, por causa que se a gente fechar esse gap e começar a cair de novo, já sabem o nosso alvo justamente onde é que é, né? Fechar esse outro gap que ficou em aberto aqui justamente nessa região aqui entre 58 até 59 reais, dá dando novas oportunidades para quem quer investir para longo prazo nas ações da Vale, tá? Então todas essas correções, na verdade, na minha visão, na minha estratégia, são novas oportunidades para quem está querendo se posicionar na ação, onde a gente tem ótimos pagamentos, ótimos dividendos. Se a gente cumprir a nossa análise também do minério, que deve subir, vai melhorar ainda mais os resultados da Vale.
então eu só vejo como oportunidade, tá? Mas a gente vai traçar também todos esses cenários e a gente tem também um gap importante em aberto lá na casa dos R$ 70, tá? Então tudo isso a gente vai usar na nossa análise agora. Só antes a gente continuar, como sempre, quem não é inscrito no canal, já dá aquela dedada aí no se inscrever, ativar a notificação, deixa um like, deixa um comentário, diga se vocês gostam da ação, se vocês vão comprar, tão comprado, deixa a opinião de vocês aí, é muito importante para que a gente possa debater, engrandecer aí o nosso conteúdo e também me ajudam a bater aí a nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. A gente está na correria dessa meta, temos poucos meses, mas todo mundo que se inscrever aí já ajuda demais. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Não esqueça nossa área de membros também. Aí no botão abaixo do vídeo tem muito conteúdo exclusivo para vocês, beleza? Então vamos lá. O que a gente consegue projetar então para as ações da Vale a partir de agora? Nós temos aqui, voltando para o gráfico semanal, a gente tem justamente esse teste importante, ó. Então, toda essa região aqui entre 58 até R$ 60 é a minha zona de compra de longo prazo para as ações da Vale, tá? Então, toda vez que ela bater essa região, na minha visão, é uma ótima oportunidade. E o que a gente tem como alvo? Justamente fazer este movimento, né? Ou seja, a gente teve uma barra que tem um forte candidato aí a fazer uma barra de ignição aqui nessa semana do dia 23 de setembro. Então, a gente faz esse primeiro movimento, faz um pullback, correção e volta a subir, tá? Então por isso que a gente tem que ficar de olho no fechamento daquele pullback. E o nosso primeiro alvo, claro, tá nos fechamentos desse gap dos R$ 70, que vai ser o primeiro alvo que a gente tem que ficar muito atento no que vai acontecer, que vai definir justamente a continuidade até nosso alvo final, lá na casa dos R$ 83, que seria justamente os topos que a gente tem muito bem definidos, onde a gente já tem 3 toques, tá? Dando um potencial de até 34% de alta. Então, na minha visão, a gente tem um enorme potencial aqui nas ações da Vale, seja o tempo que for, se demorar até melhor, porque além de comprar barato, a gente ganha dividendos. Então, para mim, tá ótimo enquanto estiver acima dos 55, beleza? Vamos dar aquela olhada rápida também aqui no minério. A gente segue brigando nesse teste dos $100. Olha como essa região vai ser uma resistência importante. A gente ainda não definiu esse cenário aqui de fechar esse gap que a gente tem. Olha como o mercado fez esse gap para ser uma armadilha, tá? Entrou bastante volume, então a gente precisa romper esse 113, senão a gente vai sim fechar esse gap para depois voltar a subir. Isso aí pode ser até bom, porque pode forçar as ações da Vale a descer, fechar os gaps que ela tem em aberto também, para depois voltar a subir. Mas assim como a ação da Vale, para mim aqui o minério de ferro, enquanto a gente estiver acima desse fundo dos $90, tô mirando lá em cima, pelo menos na casa dos 150. Seja o tempo que for, seja o tempo que demorar, não tem problema, tá? A gente está analisando aqui o longo prazo, a gente só precisa ficar acima dos $90. Beleza? Então vamos lá, notícias. Então a única coisa relevante que a gente tem é que a Vale informou nessa sexta-feira que aprovou em conselho a emissão de debêntures simples no total de 100 bilhões. Tá? Elas vão ser emitidas em 3 séries e terão prazos de 10, 12 e 15 anos. Então você já foi encaminhado aí a CVM, com certeza vai ser tudo ok, tá? Não tem nenhum problema, tá? E aí o CEO, o novo CEO da Vale, Gustavo Pimenta, também falou que vai buscar acelerar a estratégia da companhia, né? Tendo como focos principais recuperar a capacidade de produção perdida de minério de ferro, melhorar a comunicação da companhia com autoridades e população brasileira em geral, tá? Aí uma coisa muito mais política, digamos assim, mas fica registrado aí que a gente teve esse pedido aí de emissão de debêntures no total de 100 bilhões. Beleza? Passando aqui então para a parte de fundamentos, preço sobre valor patrimonial 1,37. Então a gente já voltou para a nossa média histórica, que é 1,54. Então tem espaço para crescer aqui, embora com viés de queda. A gente deve ter um 2024, na minha leitura, melhor que o ano passado e o ano de 2024. Então a gente pode ter uma melhora nesse indicador, tá? Assim como o preço sobre o lucro, claro, que a gente tem
praticamente essa média entre 5 e 8 é o que fica as ações aí da Vale, tá? Dividendos 11,53, isso é muito bom e esse também pode ser afetado pela essa alta do minério. Então a gente já está aí praticamente batendo a Selic, o que é ótimo, que a gente ganha com valorização e ainda paga dividendos bem interessantes, tá? Margem EBITDA 40,05%, tá na média. ROI 23,72% também tá na nossa média histórica para ação com viés até bem positivo, tá? E o preço justo para as ações da Vale, segundo a fórmula do Benjamin Graham, R$ 104. Atualmente a gente está em 62. Então fiquem de olho aí, tem potencial de alta nas ações da Vale. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises aparecendo aí em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!